sou Tintiochan e conforme prometido, Tintiochan trouxe para você o quê? A Comic Con 2018. Produção total de Tintiochan. Tudo que você está vendo aqui, super-herói, você está vendo filme, lembra? Star Wars, aquela coisa toda, tudo Tintiochan trouxe para vocês. E olha o público todo, esperando o quê? São todos fãs incondicionais de Tintiochan. Muito obrigado, Brasil. Obrigado. Para todo mundo que gritou, vai ganhar desconto ao capinha celular 25 de março. Muito bom. Procura a loja Meu Primo Chan, loja 33, tem desconto, 20 faz 15. Então grita mais, caralho! Eu quero ver bagunça, eu quero ver sangue! Essa é a alegria do povo brasileiro, fala Tintiochan. Senhoras e senhores, estamos prestes à abertura oficial Comic Con. Tintiochan tem muito orgulho disso. Às vezes, lágrimas escorrem do meu nariz. Toda essa galera exclusivamente para ver Tintiochan, para conseguir encostar no mestre. Eu me emociono. É muita emoção. Como brasileiro, eu prometo. Em 2019, a gente vai dar mais desconto. Não só capinha, não só película. Mais desconto no cartão de memória SD também. Vocês estão vendo? Toda essa equipe, na verdade, é tudo equipe Tintiochan. Bombeiro particular do Tintiochan também. Funcionário meio exclusivo. Porque Tintiochan é um cara muito rápido, muito quente. Eu posso pegar fogo. Quem apaga fogo, bombeiro. Tentando fazer um papel sério, sem dar lisada, mas tô vendo um sorrisinho aí, bombeirão. Tá vendo? Tintiochan é a alegria desse povo brasileiro. Olha aí. Meu Brasil, as pessoas entrando desesperadas para ver o Brasil, desesperadas. Outro câmera, passa, contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Por favor, não me agalem, por favor. Eu sou mais um de vocês do povo, eu não sou nada mais que ninguém. Cadê o público? Público! Ele me agalando, meu Deus! São muitos fãs incontroláveis. Eu preciso sair daqui. Segurança! Obrigado, Brasil, obrigado. Como vocês podem ver, essa estátua do Thanos, motherfucker estátua, não é muito bom? Se você não viu Guerra Infinita, você não sabe, esse vilão muito poderoso, ele estala o dedo e, velho, uma galera vai pro saco. E Tintiochan, com os poderes da tecnologia muito melhor que Hollywood, é claro que consegue fazer a mesma coisa. Com o estalar do meu dedo, vai sumir uma galera. Na verdade, só vai sumir a galera que não presta. Quer ver só? Editor filha da puta. Não é pra fazer eu sumir, é pra fazer galera que não presta. Aparece eu. Para, volta eu. Puta que pariu, eu devia ter contratado outro cara. Puta merda. Olha que coisa maravilhosa. Tintiochan gosta muito do Goku porque Goku é grande herói. E se você vier comigo, por exemplo, venha comigo. Esse é tudo miniatura Dragon Ball. Todos esses fabricado fábrica Tintiochan. Produto bom mesmo. Produto pica, foda mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Esse é tudo montado à mão por crianças chinesas com menos de 4 anos de idade. Já trabalhando nas políticas de emprego das empresas Tintiochan. Isso tudo que você vê, Dragon Ball Z, Cavaleiro Zodíaco, isso serve para fortalecer a cultura chinesa do país de Tintiochan. Isso não é chinês. É o que então, filha da puta? Japonês. Quem tá assistindo essa porra não sabe. Acha que é olho puxado, é tudo a mesma coisa. Puta que pariu, de novo! Se pudesse pagar, eu pagava outra equipe, filha da puta. Nem percebi que vocês estavam aí. O bom de ser o dono da porra toda é que eu tenho esse camarote exclusivo para Tintiochan. Fico acima das pessoas, acima do meu público e do meu fã. E tomando um sorvetinho. Muito gostoso. Olha aqui, Tintiochan também é um grande influenciador
do mundo e da cultura mundial. Estou aqui com o Wendel Bezerra. Muito prazer. Não, Gle- muito prazer não, é bom revê-lo. Quebra essa pra nós. Um dos maiores dubladores do mundo, inclusive um dos grandes funcionários da Chin-Chon-Chan Dublagens Limitada. Eu introduzi as dublagens do mundo inteiro e esse rapaz tem uma das vozes mais famosas do Brasil. Ele é nada mais, nada menos que o Goku, Bob Esponja, Bob Esponja, Bag Lewis. Bag Lewis. Eu gosto muito do Bag Lewis, grande chefe chinês de culinária. Come gafanhoto, Verdade. come formiga, nossa, culinária excelente. E o Wendel Bezerra, eu gostaria que a gente pudesse mostrar para o povo brasileiro aquele, Que você me ensinou. exatamente, o do Goku, aquele grito, em primeira mão. É um orgulho fazer parte dessa corporação Chin-Chon-Chan, que me ensinou tudo sobre dublagem. Tudo! E o principal foi isso aqui. K, K, me, me, ha, le, me. me, lá! Aí, galera, muito mais importante da Comic Con é a gente repor o estoque, porque as pessoas vão tomando e um bom empresário cuida de todos os funcionários e repõe todo o estoque. Muito importante, estava acabando e a gente coloca tudo direitinho. Por exemplo, quase acabando o lanche, a gente repõe tudo. Repõe. Filha da puta, não era pra filmar. Ah, povo brasileiro, encontrei o grande Lau Lemos, difícil o seu nome, Lau Lemos, esse grande cozinheiro, inclusive participante de um projeto que é Chin-Chon-Chan Masterchef, grande cozinheiro, especialidades, vamos ver, especialidades. Eu gosto de comida árabe. Árabe, Comida árabe. O que Gosto tem? Tem kafta, tem kebab. kafta, Kafta é um bolinho de ah, carne. que é que é uma linguiça. Assim, do espetinho também, do espetinho também. tipo aquele de espetinho de escorpião que tem na China. Você gosta mesmo de comer aqueles grilos? O gafanhotinho? Gafanhotinho. A parmegiana é uma delícia. Você não faz? Qual que é o seu preferido? O meu preferido, eu vou falar pra você, é aquele com curly. Sabe aquele negócio de indiano curly? Sei. Curly. Ah, pega a patinha gafanhoto, dá uma mexidinha no puxadinha. curly, bota na boca, os aromas entopecem o seu olfato e fazem suas papilas gustativas pularem de alegria. E pra sair, sai fácil? Aí a gente tem que tomar um negócio assim. Tem que tomar um suquinho, não é verdade? Chin-Chon-Chan Corporation, olha aqui, em primeira mão, vai abrir uma nova empresa somente focada em grandes chefes cozinhando comidas Chin-Chon-Chanesas. Chin-Chon-Chanesas. Fala duas. Gafanhoto no Gafanhoto curly. no curly, Gafanhoto no sim. curly é maravilhoso. Sim, deve ser uma iguaria. Assim, é um negócio... E flango frito. Ah, não, isso aí a gente tá topando. Isso aí. Flango frito? eu tô Flango frito é topando. bom. Quem que não gosta de flango Todo mundo frito? gosta de flango frito. Você faz flango frito? Eu faço flango frito. Ele faz flango frito, obrigado. É por isso que eu gosto dessa galera. Não, cara. A gente faz o que ele quiser, porque é ele que manda no rolê inteiro. Tá vendo? Isso que é um empresário humilde. Tá aqui. É um cara de visão, mano. Exatamente. Obrigado pelo emprego, pela oportunidade. Muito obrigado, Léo. O pessoal Muito lá em casa obrigado. agradece. Agradece, muito obrigado. Vamos fazer agora gafanhoto no cano, agora senão eu vou perder o emprego. Passa, Pio. Passa. Tartaruga. Sopa, tartaruga. Deu fome agora. Passa, Pio. Trânsito, São Paulo. Tartaruga de novo. Tartaruga, pedaço madeira, toloço, fogo. Povo brasileiro, aqui na Artists Alley, Chin-Chon-Chan proporcionou o melhor para os artistas independentes que fazem a sua arte. Seja ela uma arte quadrinho, comic, ou se pode ser também escultura, pode ser bonequinho, pode ser a porra toda. E Marcos Castro, dos Cato Brothers, muito amigo Chin-Chon-Chan, trabalha para Chin-Chon-Chan. E Chin-Chon-Chan, óbvio que cuida de todos os produtos deles. Tenho aqui comigo produto bom, UTC, que estou aqui proporcionando para essa galera. E com certeza, Chin-Chon-Chan é muito melhor vendedor que aqueles caras lá. Ei, vai comprar os produtos Marcos Castro? Com certeza. Tô vendendo esse aqui exclusivo
Paralelo, mesma coisa, metade do preço. Você vai comprar produto Marcos Castro? Vou comprar. Eu tô comprando esse aqui, metade do preço, paralelo, ótima qualidade. Olho de verdade. Leva com a gente. Você tem cabelo comprido, tá de boné, você é um cara que quebra as regras, né? Tô vendendo esse daqui, produto paralelo, ótima qualidade. Metade do preço, não pega fila. Isso é ouro? É ouro? Olho, brilhou, cheguei. Ai, meu olho. Leva. Vou levar. Te dou um celular em troca, pode ser? Deixa eu ver. Não, ele não sabe de nada. O cara levou meu celular, velho! Olha ali, Marcos Castro tá ocupado demais, telefone. Atende fã, desliga! Só um minutinho. Desliga, atende fã. Produtos Marcos Castro, esse é meio de China, não é? Não, é do Brasil. China. Você vai comprar produto Marcos Castro? Esse chavelo? Deixa eu ver. Quanto foi esse chavelo? Aqui foi 25. 25? 25? Esse faz 15. Quem quer 15 ou 25? 15, compra comigo. Não, presente é aqui de coelho, olha, tá tirando? Aqui é grande empresário. Tudo que Marcos Castro vende, eu vendo paralelo, 15. Se for vista dinheiro, 10. Tá bom, deixa assim. Você tem? Peraí, junto, ao mesmo tempo. Eu sou empresário, eu ganhei dinheiro, eu sou empresário! Eu não podia deixar de mostrar uma das maiores referências geek da história, Star Wars. E estou aqui como prova de toda a magnitude desse evento. Equipe de... Agora passa! Agora atrapalhou, agora passa na frente! Agora passa! Olha, ninguém tá olhando filmagem? Tchau, amigo pessoal George Lucas, ajudou nos primeiros efeitos especiais de Star Wars. E para provar, não tenho nada. Olha como a equipe Chin-Chon-Chan é muito fodona. Ó, faz uns efeitos especial foda, tá bom? Olha. Uau! Olha! Sabre de luz, uau! A força, tchau! Peguei objeto, pá! Matei pessoas, ha! Eu sou muito foda. Meus efeitos especiais são foda.